Arduino. Tem bastante coisa para falar. É um assunto bem vasto, né? Tem algumas coisas que estão no livro, que nós vamos utilizar, mas várias coisas não estão. Vou ser sincero para você, né? Por que não estão? Porque as coisas atualizam, né? Alguns projetinhos que nós trazemos acabam não constando aqui, então é mais por esse motivo mesmo, tá? Bom, pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês é assim, como é que, eu acho que na aula passada nós começamos a falar um pouco sobre, né, sobre essa questão das aulas, né, e principalmente sobre a questão dos exercícios, né. Então assim, eu costumo passar os exercícios durante a aula, né, eu costumo diluir, até para não ficar muito pesado, e principalmente para ver o que vocês estão entendendo. Então, é assim, às vezes para eu ter noção de como vocês estão, como a aula está se passando, há necessidade, né, de se fazer alguns exercícios durante a aula, para que nós tenhamos aí também um melhor aproveitamento de vocês mesmos, né? Então, quando nós formos fazer mais exercícios, né? Vocês têm que entender que o exercício, eu sempre procuro falar isso, né? O exercício ele nunca é punitivo, ele nunca é criado ali, nunca é feito para punir vocês. Pelo contrário, o exercício ele é passado a vocês para que eu, além de eu poder ter um reconhecimento maior do que vocês estão fazendo, vocês também terem um aprendizado melhor. Ainda mais nesse assunto que creio que para a grande maioria, ele é aí novidade, né? Eu acho que a grande maioria aí de vocês não teve tanto, ou não teve tanto acesso, ou até não teve acesso nenhum à robótica, né? Outra coisa, quando nós chegarmos na época, na época é boa, na hora dos códigos, pessoal, procurem treinar bem, procurem mudar algumas coisas. Já vou falar sobre linguagem de programação, mas procurem alterar algumas coisas. É bom para vocês irem pegando o jeito, tá? Então, e não se intimidem, né? Às vezes você vai ver um código ali, a pessoa fica meio intimidada por ver o código e fica com um pouco de receio, né? Com medo de não aprender e coisas assim. E, galera, não é bem assim, tá? Vai dar tranquilamente, mesmo com os códigos ali sendo em inglês, dá, desde que vocês procurem estudar, dá tudo certo. É a apostila 11, tá? Livro 11. Bom, então, continuando aí. Então, o livro de vocês, ele é composto por 12 aulas, né? Se você olhar o livro tem 12 aulas, mas eu já vou deixando ali claro com vocês que nós temos um pouquinho mais, tá? Tem um pouquinho mais de aula, por quê? Porque tem bastante coisa de lógica para falar, tem algumas coisas ali que nós temos, tem algum conteúdo que eu tenho que passar para vocês também, tá? Então, são várias aulas, né? Mas dá para ter tudo aí tranquilamente, e aí vai depender bastante de vocês também, melhorar o seu próprio conhecimento. Então, como é que eu faço para aprender cada vez mais? Igual eu falo que programação é igual andar de bicicleta, tá? Quando você vai andar de bicicleta, você não aprende a andar de bicicleta porque você viu alguém andando. Você aprende porque você foi lá, pegou a bicicleta, sentou nela e tentou andar. Então, a programação, ela segue essa mesma ideia, né? Você vai pegar, você vai entender o que eu vou falar, e aí, né, você vai procurar exercitar aquilo. Então, é a maneira mais simples e mais correta de se aprender a programar, tá?
É lógico que alguns vão ter mais facilidades, outros não. Outros não. Outros vão ter mais dificuldades, é normal. Cada pessoa tem um ritmo e cada pessoa tem um aprendizado diferente. Por isso, tá? Por isso que eu busco dividir as aulas. Então, eu busco ali dividir essa aula, diluir o máximo que nós possamos, né? Para que vocês tenham uma introdução mais tranquila, tá bom? Bom, galera, então, o intuito desse primeiro livro, dessa parte introdutória do Arduino, é passar para vocês o conhecimento dele, tentar integrar vocês ao conhecimento do Arduino, tentar passar com vários exemplos práticos, evidente, né? Vocês só vão conseguir ter um melhor aproveitamento, né, se vocês praticarem. Então, quando vocês estiverem no exercício, principalmente quando for lá, nós tivemos usar o Tinkercad ou o Scratch, né, procurem fazer várias vezes, tentar outras soluções. Já vou falar sobre lógica de programação, e vocês vão ver que em lógica, né, se você não estudar bastante e conforme você vai alterando os meios, né, conforme vocês vão alterando os meios de utilização mesmo, os meios de mudança de declaração, vocês vão tendo ali um acesso cada vez melhor e também uma melhora no seu próprio código. Então, toda vez que você vai programando e você vai fazendo alterações, você deixa o seu código cada vez melhor, tá? Então, assim, outra coisa é a questão de criar algo. É lógico que quando, na aula passada, vocês já falaram um pouco sobre o projeto de vocês. E aí, uma das coisas que eu falei para vocês foi sobre, primeiro, pensar num projeto simples e que seja expansível. Como assim, gente? Como procurar um projeto simples que possa ser expansível? É você criar o seu projeto e depois desse projeto estar criado, você olhar para ele e ele ter condições de ser melhorado. Então, por exemplo, eu criei um projeto, seja lá do que for, tá? E aí, você pode melhorar esse projeto que você acabou de criar. Então, como que você vai fazer isso, né? É um projeto que, por exemplo, eu duro pensar, vamos pensar num exemplo que você vai aprender a fazer um motor girar. No princípio, você pode fazer esse motor girar com um comando. Depois, você pode fazer esse motor girar com um sensor. E assim por diante, tá bom? Então, o primeiro passo é sempre pensar em algo que seja bem usual, que seja simples de você pôr em prática. E depois, por exemplo, esse motor que eu só fiz ele girar, eu posso também fazer depois ele girar com um sensor. Posso fazer, por exemplo, ele girar ali via Bluetooth. Eu posso fazer ele girar via Wi-Fi e assim por diante. Sensor de infravermelho, tá? Para ter um controle e assim por diante, tá bom? Bom, pessoal, aí no livro de vocês, na página 10, ele já vai, primeiro de tudo, ele vai falar o que é o Arduino, né? Então, primeiro, o Arduino ele é uma plataforma de programação, uma plataforma de configuração. Na verdade, a gente fala que ele é um software e hardware juntos, ele é um firmware, tá? Por que uma plataforma de software e hardware juntos? Porque o software do Arduino, ele roda internamente também, tá bom? Então, isso faz com que você consiga trabalhar com uma maneira cada vez melhor. Então, esse software e hardware do Arduino trabalhando cada vez mais junto, né? Ele vai te dar muito mais liberdade, tá? Então,
Aí no livro de vocês, ele tem uma frase muito bacana, com referência ao Arduino, ó, que ele fala assim: a filosofia é permitir a criação de objetos ou ambientes interativos por qualquer pessoa, independente de idade e especialidade. Basta vontade de aprender e criatividade. Por que que isso acontece? Porque o Arduino ele é uma linguagem livre, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer alterações, tá? Ele é uma plataforma livre de trabalho, tá? E como cada um pode fazer alterações, o hardware também não precisa ser apenas aquele que é o oficial. Tanto que tem a plataforma oficial lá do Arduino, o Uno, né? Tem o oficial e tem vários outros que a gente pode achar por aí, tá? Igual eu falei para vocês, o Arduino ele é uma plataforma que é livre, tá? Ele é de código aberto. O que quer dizer ser de código aberto? Ser de código aberto quer dizer que eu tenho acesso aos códigos fontes. Então, se eu for programador e eu conhecer bastante de programação, eu posso alterar toda a estrutura do Arduino, inclusive a IDE, tá? Inclusive o ambiente de programação. Então, eu posso ali alterar todo o ambiente de programação. Só, por favor, não fica clicando em compartilhar a tela, não. Eu posso alterar todo o ambiente de programação, tá? E de uma maneira que torne isso melhor, tá bom? Então, eu tenho maneiras de alterar ali esse meu ambiente que podem fazer com que ele trabalhe de uma melhor maneira, tá? Bom, então, e o código aberto ele está presente onde vocês ouviram muito falar sobre código aberto? Lá no Linux. Dentro do Linux, né? O Linux inteiro ele é código aberto, né? Ele é open source, tá? Então, se você tiver conhecimentos de programação, você pode ir lá no Linux e, né, fazer as configurações da maneira que você achar melhor, tá? Por isso que o Linux é mais seguro, por isso que o Linux tem toda uma diferença com relação aos sistemas proprietários. Bom, para baixar o Arduino é muito simples. Aí na página 10 ele mostra, mas é só você entrar no site lá do Arduino, né? Que é o www.arduino.cc, tá? Então, esse é o site oficial, tem as informações sobre o Arduino aqui, algumas informações extras, e você pode, por exemplo, aqui, ó, você vem em software, vem em downloads, geralmente a gente baixa a última versão, tá? Quem estiver usando o Windows 10, não tem problema algum, ele já vem aqui, você escolhe a opção para Windows, ó, Windows App, tá? Aí quem estiver utilizando a versão do Windows 7 tem que ficar esperto aqui, por quê? Porque além de baixar o software mais antigo, tá? Você tem que também lá no 7 ter todas as atualizações. Até a última atualização que teve do 7, lembrando que o 7 faz 2 anos que não atualiza. Então, só que quando geralmente você pega uma ISO, às vezes, muitas vezes, a ISO ela não vai ter algumas atualizações. Então, você tem que ir lá e baixar todas as atualizações possíveis dentro do Windows 7 para depois você baixar o software do Arduino. Se você baixar a versão para o 10 e o seu Windows for Windows 7, ele não vai rodar, tá? No Linux, não, ele não tem tanto problema, que geralmente você consegue atualizar, desde que seja uma distribuição mais nova, uma LTS, por exemplo. Tá bom? É muito simples de instalar. Depois que você clicar em downloads aí, você só precisa, ele vai gerar um executável, você vai dar 2 cliques e é next, next e install. Não tem muito problema, tá? Vou até instalar aqui, porque nessa máquina eu não tenho ele instalado. Vou mostrar para vocês aqui. Então, vem aqui, ó.
Clica aqui na opção Windows 10. Ele vai te aparecer essa mensagem. Se você quer fazer alguma doação, você pode clicar aqui, ó, Just Download, né? Se você não quiser contribuir, ou se você já contribuiu alguma vez. Aí ele vai começar a baixar. Não. Pronto. Ah, ele tá... Não quero. Não quero baixar aqui. Se eu abrir pelo Chrome é melhor. Porque senão ele vai ficar pedindo aí para mim para instalar pelo App Store. É ruim. Bom, vamos lá. Continuando aí. Vamos lá, vamos baixar ele. Apenas baixar. Nossa, tá dando erro toda hora, não? Pronto, agora tá baixando. Ele vai baixar aí rapidinho, 13 segundos. Ele tá abrindo um arquivo zipado, mas não tem tanto problema. Você pode clicar no próprio zip e ele vai fazer a instalação. Ó, vou abrir já o arquivo aqui. Do InnoApp, vamos... Deixa eu já extrair tudo lá para minha área de trabalho. Já vai criar o executável. Não esqueça que para instalar, quem não tem aí, precisa ter o WinRAR, tá? Pelo menos. Terminou de extrair. Está aqui na área de trabalho. Vou executar o meu... Ah, ele não baixou, ele baixou um pacote aqui. Tá dando algum erro. Depois eu vou ver o erro aqui. Depois eu tento consertar para mostrar para você. Peraí que... Agora vai dar certo. Vou terminar de baixar. Não está baixando errado. Bom, vamos ver por que não está baixando o executável, depois eu trago para vocês, tá? Tá dando um erro no executável ali, deve ser alguma coisa do site. Bom, aí no livro de vocês, ele fala na página 11 como o Arduino surgiu. Pessoal, quando nós formos ter uma aula, procurem já ler o conteúdo da aula para ficar mais simples para vocês, tá? Então, procurem ir lendo aí, antes lógico, antes de nós termos acesso à aula, né? Procurem já ler ela, porque aí é o melhor para vocês, tá bom? Então, é bem interessante que vocês já venham, né, com o conteúdo lido, porque aí é mais fácil de vocês tirarem dúvidas, tá? Então, lembrando aí, é bem mais fácil vocês tirarem dúvidas se vocês já vierem ter lido. Então, o Arduino ele foi criado pelos pesquisadores Massimo Banzi, David Cortellis, Tom Igoi, Gianluca Martino, David Mellis, e que são esses carinhas que estão na tela aí, né? O intuito deles, no princípio, era criar um tipo de
vamos falar de um tipo de estrutura, principalmente para a área de programação, que fosse simples e que principalmente fosse barata, tá? Então, quanto mais barato fosse, melhor. E o Arduino, ele propicia isso, né? O Arduino Uno, por exemplo, simples, chega a custar ali, se vocês conseguirem o mais simples de todos, chega a custar uns R$20. Então é bem baratinho, tá? Bom, pessoal, então por que que nós devemos, por que que é interessante usar o Arduino? Porque, ele é muito baixo custo, né? Igual eu falei para vocês. Se você for, por exemplo, pegar o Raspberry Pi, né? Que é um outro concorrente direto, você vai notar que o Raspberry Pi é muito mais caro, tá? Ele é multiplataforma, então nós vimos, ele roda no Windows, roda no Linux, é... então ele roda em vários tipos de sistemas, tá? Então você não precisa usar um sistema específico para utilizar ele. Tem um ambiente simples, quando a gente vai ver o ambiente de programação dele, é bem simples, né? A estrutura é bem tranquila de se programar. Igual eu falei, o software é open source, então quer dizer, ele é aberto. O que quer dizer um software ser aberto? Você pode fazer as alterações, ele tem as 4 liberdades, que já já nós vamos discutir. O hardware também é aberto, então igual eu falei para vocês, tem o Arduino Uno, que é o oficial, mas tem outras versões. E essas outras versões que nós temos do Arduino são muito utilizadas, tá? São muito utilizadas no dia a dia. E é uma plataforma colaborativa. Geralmente, quando nós temos um software que ele é aberto, vocês vão notar que ele tem ali, né, dentro do seu ambiente, uma atualização bem maior. Por quê? Porque a própria comunidade, ela ela vai fazendo essas atualizações. Então por isso que tem mais. E assim, quando essa comunidade cresce, uma comunidade de programadores, então faz com que as atualizações sejam ainda maiores e elas sejam ainda mais rápidas, tá? Bom, pessoal, vamos começar a trabalhar aí. Esse é o nosso primeiro exercício. Peço que, por favor, vocês prestem bastante atenção. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês. Respondam lá direto no meu WhatsApp particular, por favor, não respondam no grupo, tá bom? E nem aqui no chat aí da aula. Outra coisa, pessoal, pedi um favor para vocês. Coloquem o nome completo de vocês no chat. Eu preciso disso por causa da chamada. Então, coloquem o nome inteiro, esse sim, no chat. A resposta, por favor, lá no meu WhatsApp particular. Vou só compartilhar aqui com vocês. Podem ir lá, podem começar, pessoal.
Pessoal, então voltando aí, ó, as respostas para essa pergunta são lá no meu WhatsApp particular. O que vocês têm que colocar no chat da reunião, por favor, é o nome de vocês completo. Professor, onde é para colocar o nome? No chat da reunião. Tem um chatzinho ali, é só você clicar no chat. As respostas é para vocês mandarem lá no meu WhatsApp particular, por favor. Quem não tiver o meu número ainda, é só clicar lá onde eu mandei o link da reunião. O vídeo de vocês. Oi, professor, agora eu consegui entrar. Beleza, Christopher. Nós estamos fazendo um exercíciozinho aí já, cara. Tá, Pode responder lá direto no meu WhatsApp, por favor. tá.
Alô? Hoje já vamos voltar já, só estou esperando o pessoal acabar. Bom, vamos continuar, pessoal? Vamos lá, já deu tempo aí. Vou pegar aqui alguém, gostei muito. Ô, Jorge, responde a primeira e a segunda para mim, por favor. Jorge, tá aí? Bom, vamos lá, acho que deu uma... Bom, vamos lá. Gustavo, tá me ouvindo? Sim. Responde a primeira e a segunda, fazendo favor. O Jorge deu uma caída. Beleza, eu vou ler aqui o que eu te mandei. A primeira, porque por ser de fácil entendimento e acesso, isso acaba fazendo com que mais pessoas aprendam sobre e interajam. É importante para o desenvolvimento de novos profissionais ou pessoas que querem somente adicionar conhecimento. A segunda, possui um baixo custo, é fácil de entender, a plataforma é aberta, fazendo com que programadores mais experientes modifiquem mais informações e pode ser executado por vários sistemas operacionais, aumentando a gama entre os usuários. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, então continuando aí. Continuando aí. O termo robótica tem algumas definições, eu achei as respostas legais, e a 4 é pessoal, né? Cada um respondeu algo. Bom, pessoal, deixa eu só mostrar um negócio para vocês, antes de eu estar aqui. Eu tinha dado um erro lá ao baixar o Arduino, é o seguinte, o Arduino, agora ele já está na loja, então ele aparece aqui, ó, para você abrir a loja do Windows 10, quem usa o Windows 10, ó, e aí você clica aqui, vai aparecer aqui a opção obter, tá? Aí depois ele já está instalado, eu clico em iniciar, ele vai abrir a interface aqui bem simples, ó, bem simplesinha, não tem nada de problemático dentro ou de difícil aí dentro da interface de uso, tá? Então, o que acontece? Quando você está instalando o Arduino, ele vai perguntar para você também, quando você plugar a primeira vez, né, se você já quer instalar os drivers, tá? É só deixar, ele vai instalar sozinho, não tem nenhum tipo de problema não, tá? Bom, então, continuando, mas pensando nisso, o que é o processamento de dados? Todas as vezes que vocês pensarem em processamento de dados, vocês têm que pensar assim, informações que vão ter de início, tá? Você vai ter um processamento dessas informações
e depois vai ter uma resposta, tá? Então, entrada, processamento e saída, tá? É isso que acontece no nosso dia a dia de programação aí, tá bom? Então, sempre que vocês forem pensar num ambiente de programação, ele vai trabalhar dessa maneira. Entrada, processamento e saída. As linguagens de programação... Então, as linguagens de programação são aquelas que vão interpretar, né, o que o seu código tem que fazer. Então, quando você precisa interpretar algo, você vai utilizar uma linguagem de programação para isso. O que é a linguagem de programação? Então, se você fosse procurar ou buscar uma definição, a linguagem de programação é aquela uma que vai ser interpretada pelo computador, tá? Então, quando o seu computador precisa interpretar algo, ele vai utilizar uma linguagem que só ele entende, tá? Então, é para isso que servem as linguagens de programação, para você poder, dentro de um ambiente, criar algo. O Arduino, ele vai usar a linguagem C++, é uma linguagem bem portátil, né? Uma linguagem até leve de utilizar, tá? E qual que é a principal vantagem de se usar o C++? Igual eu falei para vocês, por ser de código aberto, ela consegue representar muito mais do que uma linguagem quer fazer. Então, por exemplo, você consegue ter um poder de programação muito maior, tá? Então, essa é a principal vantagem de se utilizar uma linguagem de programação, que seja mais voltada para esse ramo de máquina. O C++, ele é uma evolução da linguagem C, tá? Então, ele é uma evolução do que o C foi produzido, tá? E o C era uma linguagem de bem baixo nível, uma linguagem bem antiga, mas que era extremamente importante. Por que que o C era importante, pessoal? Porque quando o C foi criado, ainda eram os princípios da programação ali. As linguagens de programação, elas eram bem de baixo nível mesmo. Então, a linguagem C era o que mais se aproximava da linguagem de máquina. Na verdade, a linguagem C, ela já era bem evoluída, vários sistemas operacionais, eles foram escritos todos em C, tá? E por que que eu falo que ela era uma linguagem mais evoluída? Porque antes do C, ou junto com o C, em alguma parte da história, era usada uma linguagem de programação que chamava Assembly. E essa linguagem de programação, ela era muito de baixo nível. Quando nós usarmos o termo baixo nível, é que ela era quase a nível de máquina. Trabalhava ali só com números binários, tá? E essa numeração binária, ela impedia que houvesse uma evolução da própria linguagem. Então, fazia com que a evolução da própria linguagem não seguisse, tá? Então, foi uma das coisas que o C melhorou. Aí o C, além das melhorias no C, o C vira o C++, que é o C++, e ele evolui mais ainda. Isso torna a linguagem de programação ainda mais eficiente. Foi passando o tempo, foram surgindo outras, por exemplo, Java, por exemplo, depois veio linguagens mais visuais, como o VB, o Delphi, tá? E hoje nós estamos num nível de trabalhar com linguagens mais rápidas. Por exemplo, para você programar em Java, para você programar para Android, você usa o Java, que é uma linguagem um pouco mais pesada, ou então você usa o Kotlin. Aí o Kotlin, ele é um tipo de linguagem um pouco mais leve, tá? Então ele faz com que você consiga trabalhar de uma maneira melhor. Igual eu falei para vocês, programação é um pouco complexo, mas você só vai conseguir aprender se você for
fazendo alterações. Então, conforme você vai fazendo alterações, fazendo modificações, você vai tornando a sua linguagem cada vez melhor. Tá? Ou, melhor ainda, tornando-se o seu conhecimento na linguagem cada vez melhor. E para isso, para você conhecer melhor uma linguagem de programação, você precisa usar uma coisa que chama algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo, ele é uma estrutura de linguagem que você vai fazer em português, na verdade nós chamamos de Portugal, que você pode fazer ou via um desenho, tem um fluxograma, que é o que é similar ao que está aparecendo na tela de vocês. Então, você utilizando o fluxograma, você vai configurando a sua programação. Ou então, além do fluxograma, você pode também, né, utilizar ali uma linguagem já de programação. Esse aí, por exemplo, ó, é em Pascal. É uma das linguagens mais simples que existem. Hoje, o uso dela, se você for pensar em nível profissional, é quase inexistente, tá, pessoal? Não dá para fazer muita coisa em Pascal. O Pascal, ele ficou muito mais para nós usarmos quando você vai usar no nível acadêmico, tá? Então, por exemplo, às vezes em faculdades, quando está começando a aprender a programação, você tem o Pascal, tá? Mas no nível profissional, não tem como, tá, utilizar. Por quê? Porque você precisa, né, ela é muito levinha e ela não evoluiu. Uma linguagem de programação que não evoluiu nada, né? Ficou parada ali no tempo. Então, atualmente, tirando o uso acadêmico, não se tem mais o uso dela, tá? Então, esse é um exemplo. Ali em cima, ó, tem a declaração das variáveis, você vai fazer a estrutura do seu programa. E embaixo, a estrutura do programa em si. O que faz esse programa propriamente dito, que vocês estão vendo aí? Esse programa, pessoal, ele é um programa para dividir dois números. Então, primeiro de tudo, ele declara os números, tá? Aí ele vai falar o seguinte, ele vai verificar, primeira verificação, ele vai declarar, ele vai ler esses dois números e vai declarar uma variável que vai ser também uma variável real, para receber depois o resultado, tá? Aí, pessoal, ele vai fazer a leitura, tá? Então, ele faz a leitura aí do número que você precisa e depois ele vai fazer uma verificação, porque como o programa ele vai dividir dois números, tá? A verificação que ele vai fazer é se um desses números é igual a zero, tá? Se um desses números for igual a zero, ele já vai exibir uma mensagem no monitor que é impossível dividir, porque não há divisão por zero, tá? Se nenhum dos dois números for igual a zero, ele vai entrar no laço, que a gente chama em programação, e vai começar a fazer a divisão, tá? E aí depois, lá no final, ele vai exibir o resultado. Então, esse WriteLine resultado, ele está exibindo o resultado ali final, tá? Bom, galerinha, vamos para o nosso segundo exercício. O que eu quero de vocês? Então, primeiro, vocês vão escrever o que vocês entenderam sobre linguagem de programação e citar alguns exemplos. Definir o que vocês entenderam do que é algoritmo. Falar o que vocês entenderam a importância da programação lá dentro do Arduino e depois descrever um algoritmo que vocês tenham conhecido ou então criado. Vai lá, pessoal. Professor, tinha caído da aula. Eu acho que eu perdi uma parte aí da explicação.
comer de manhã. Obrigada, professora.
Vamos lá, pessoal? Voltando aí, então. Bom, pessoal, vamos lá. Eu acho que essa vocês deram uma patinada, né? Então, eu vou auxiliar vocês aí. Então, primeiro o que é uma linguagem de programação? Linguagem de programação é o que você vai utilizar para criação de programas, para criação de soluções, criação de softwares e coisas assim, tá bom? São instruções definidas, né, ali em um tipo de linguagem especial que o computador entenda, tá? Lembrando que hoje o termo computador ele é muito mais abrangente do que era há anos atrás. Hoje nós não podemos chamar de computador só o PC ou só o notebook, tá? O computador ele pode ser reconhecido também como, por exemplo, o seu smartphone. O seu smartphone vocês podem chamá-lo de computador, por quê? Porque ele tem as 5 peças características, né? Que é placa-mãe, processador, memória e fonte e um dispositivo de armazenamento, tá bom? Então, hoje o termo computador é muito mais amplo, tá? Bom, o algoritmo, pessoal, é uma sequência finita de dados que você vai utilizar para simular uma programação. Então, por exemplo, quando você vai fazer um programa, quando você vai criar um programa, tá? Primeiro você cria o algoritmo dele para depois começar a descobrir como você vai fazer este programa, tá? Então, ou você faz de uma linguagem, por exemplo, chamada Portugal, tá? É um tipo. Ou então, por exemplo, você pode também desenvolver esse tipo através de fluxogramas, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá das bolinhas, né? Bom, a importância da programação dentro do Arduino é total. Não tem como você fazer nada dentro do Arduino sem programar. Tá? Não há nada que você possa fazer sem a instrução da programação. Bom, então, você, para fazer qualquer tipo de ação dentro do Arduino, você tem que ter as programações. E o exemplo aí era muito particular de cada um, né? Tem que pegar um algoritmo e criá-lo, tá bom? Bom, galera, outra coisa que nós vamos utilizar muito é um negócio chamado Tinkercad. Eu vou abrir o site aqui para vocês darem uma olhada. Cadê meu... .tinkercad.com. Vou entrar aqui. Ele é um site da Autodesk e ele é muito legal. Vou entrar com o meu Google aqui, porque já tem os meus projetos. Ele simula o Arduino. Então, grande parte das coisas que nós vamos fazer, dá para fazer no Tinkercad sem você ter o Arduino. Então, você não precisa ter ali o Arduino. Ó, vamos ver se eu... Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Tá aqui. Ó, vamos pegar, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um bem simplesinho. E ele é para ficar acendendo as luzes. É lógico, pessoal, que não dá para fazer tudo, tá? Mas algumas coisas dá para simular dentro do Tinkercad. Ó, você dá iniciar a simulação. Olha lá, ele está acendendo a luz vermelha, como se fosse um farol de trânsito. E aí, por exemplo, esse é um exemplo simples, tá? Olha que interessante, o Tinkercad, ele tem aqui, ó, os componentes eletrônicos, mas aqui também, você pode abrir, ele tem os códigos para você descrever o código mesmo. Esse aqui é o código em C. Como se você estivesse programando aqui, ó. Inclusive, você pode criar aqui, copiar e colar, jogar aqui, ele tem que funcionar. Tá bom? Então, o Tinkercad a gente usa muito, principalmente quando nós estamos iniciando dentro do Arduino, tá? Tem vários, eu acho que nesse aqui eu só tenho esses mais simples. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Acho que não, acho que eu não tinha deixado nenhum salvo. Deixa eu ver algum. Não, acho que aqui eu não tenho nenhum salvo legal. Esse é uma lâmpada um pouco maior. Esse é o com botão.
Tem um botãozinho, ó. Liga a luz, apaga a luz. Tá? É um exemplo também. Tá? Aí tem o código aqui que eu criei, tem um if, né, para o estado do botão. Instruções para apagar e desligar. São coisas bem simples que a gente vai aprendendo, igual eu falei para vocês. Você pega um código desse aí, aí você faz uma ação, faz uma modificação e vê como é que ele vai ficar no final. Outro item que nós usamos também é o Scratch. O Scratch, tá? Ele aqui. O Scratch, pessoal, nós vamos usar ele para começar a brincar de programar, tá? Então, para que se usa o Scratch? O Scratch a gente usa principalmente para quando nós formos aprender lógica. O Scratch para lógica, ele é muito bom e para começar a criação de começar a nossa própria criação de algoritmos, tá? Então, quando você vai fazer uma criação do algoritmo, basicamente o que você vai fazer aqui é o gatinho fazer algumas ações, tá? Então, você vai aqui com os balõezinhos, você vai ensinando o gatinho a fazer as coisas, tá bom? Bom, pessoal, aí no livro de vocês, na página 13, ele vai falar sobre o Arduino como nível de entrada. O que isso quer dizer, pessoal? O que quer dizer ser do nível de entrada? Porque o Arduino ele tem várias de suas ações sendo não complexos, tá? Então, por exemplo, igual eu falei para vocês, conforme vocês forem programando dentro do Arduino, você pode ir aumentando o nível de complexidade. Mas tem vários Arduinos ali, tá? Esses mais básicos que nós temos, tá? Nós chamamos eles de nível de entrada. Toda vez que vocês ouvirem o termo entrada, tá? Nós estamos falando de algo introdutório, algo para iniciar, tá? Aí na página 13, inclusive, tem alguns exemplos de Arduino já, tá? Que nós vamos usar esse primeiro à esquerda aí. Bom, e tem umas outras versões que estão aí na página 14, né? Que são alguns outros modelos. Tem vários outros, tem Protoboard, tem Shield, que você pode criar o seu próprio, da maneira que você acha melhor, tá bom? Então, tem uns que vem apenas, quando falar que veio apenas a Shield, é apenas a placa, tá? E aí você vai fazendo a solda em cima da placa ali, e você vai verificando qual que é a melhor maneira, tá? Pessoal, aí na página 15 ele vai falar do IoT, ou a Internet of Things, né? Que é a internet das coisas. O que quer dizer a internet das coisas? A internet das coisas, pessoal, a gente vai utilizá-la quando você quiser configurar algo para quando você quer configurar alguma coisa para uso do dia a dia, tá? Por exemplo, você quer melhorar o seu nível de trabalho. Então, você quer fazer essa melhoria, você vai criar algo para isso, usando também a internet. Por exemplo, pessoal, por que melhorou tanto, né? Primeiro, pela evolução da própria internet, tá? Pelo uso da banda larga. Hoje a gente tem internet de alta velocidade no nosso dispositivo móvel na rua, tá? Outra coisa que fez melhorar também o IoT, a internet das coisas, foi o custo da conexão ter baixado, principalmente o custo da tecnologia, tá? E aí, qual que é a função? A função é
conectar dispositivos no nosso dia a dia. Tudo que você imaginar que tem on or off, né? Ligado e desligado, e tem uma rede, é evidente. Vai funcionar do seu celular até uma cafeteira comum, até um carro. Por exemplo, os carros da Tesla. Então, por exemplo, um carro da Tesla, ele é um carro inteligente, tá? Hoje nós temos cidades inteligentes. Por exemplo, você pega principalmente Hong Kong, né? Ali, que é uma região muito tecnológica, um polo tecnológico, ela tem totens inteligentes muito grandes, tá? E são coisas que são estudadas para ter uma melhor eficiência. Tá? Então, são coisas para terem uma melhor eficiência sempre. Qual que é o maior problema? O medo hoje é a questão da segurança, tá? Então, a questão da segurança, tá? Por quê? Porque ela fica na mão do usuário. Às vezes você tem uma rede que não tem ali uma qualidade de segurança muito boa, pode vir a te dar problemas, tá? Por isso que, por exemplo, o carro autônomo, ele é tão criticado ainda, porque ele falha às vezes, mas porque tem a interação humana também. E uma coisa interessante, né, que a gente vê na ficção e ele chegou até nós, tá? É a questão sobre aquele olho de Deus lá do Velozes e Furiosos, né? Que ele faz reconhecimento facial por meio de várias câmeras no mundo inteiro interligadas e consegue descobrir onde está a pessoa. A China tem um estudo disso já bem avançado, tá? A prova é agora, né? Nesse momento de pandemia, que ela tem um estudo sobre reconhecimento facial gigante, tá? Que é absurdo. E aí, isso aí é por meio de vários protocolos, e nós vimos lá, quando tínhamos dentro da internet, dentro do curso de rede, né, que várias coisas dependem do protocolo que está sendo usado. Então, por isso que tem essas mudanças em redes tão grandes. E outra coisa, uma das coisas que são muito usados, né, tá aí na página 16 de vocês, são os modelos vestíveis. Esses modelos vestíveis, tá? Aí dentro da internet das coisas, tá? São várias coisas que nós usamos para poder melhorar o nosso dia a dia. Então, por exemplo, tem um estudo bem avançado da coluna vertebral, que as pessoas que sofreram um acidente, vão poder voltar a andar com bem mais qualidade. Hoje já tem, você já consegue se movimentar, mas a qualidade ainda não é legal. Mas já tem um estudo muito grande, tá? Bem avançado, para que essa coluna vertebral seja bem melhor do que ela é hoje, tá bom? Então, esse estudo aí ele já está bem avançado aí, vai estar num nível bem alto, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro exercício do dia. Isso tá mais ali para vocês pensarem do que qualquer coisa. Vai lá, galera.
Professor, já respondi. Tá, ok. Só um minutinho, tá? A galera tá terminando.
Vamos lá, pessoal? Bom, galera, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida que tenha ficado? A aula de hoje é bem tranquila, né? É bem facinho, ainda estamos no início, tá? Semana que vem a gente já começa a trabalhar com códigos, então a gente já começa a dar uma melhorada aí, né? A gente nos nossos trabalhos, tá? O que eu vou pedir para vocês? Toda vez que nós formos trabalhar com códigos, tá? Do mais simples, tá? Ao mais avançado, procurem, igual eu falei para vocês, tá? Fazer esse código e modificar alguma coisa. Sempre vai ter uma estrutura que pode ser modificada e alterando, fazendo essa modificação, vocês vão conseguir chegar ali a alguma coisa melhor, tá? Então, por exemplo, professor, mas tem código que é para acender e apagar a luz, mas tem intensidade da luz, que você pode aumentar ou diminuir, tá? Tem tudo isso. Beleza, galera? Então, quando eu passar alguma coisa, procurem destacar algumas coisas ali, tá? Nós vamos... Semana que vem eu também pretendo falar um pouquinho de componentes para vocês, mas bem pouco para a gente ir se acostumando. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, galera, no livro de vocês, deixa eu só ver que página que é. Na página 17 estão esses exercícios aí, tá bom? Vocês podem ir me entregando durante a semana. Quem quiser já fazer e já entregar seria melhor, mas vocês podem ir fazendo aí. E aí a gente vai corrigindo, tá bom? Pessoal, muito obrigado então por hoje. Tá? Por hoje é só. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, galera. Falou, professor. Boa noite. Falou. Boa noite, hein? Falou, professor.